Olá, sétimo ano, aqui quem fala é o professor Marcos e hoje na nossa aula de História o tema será sobre a escravidão. Nos basearemos na habilidade de discutir sobre a escravidão moderna e a distinção entre o escravismo antigo e a servidão medieval, com o objetivo de identificar as diferenças principais entre a escravidão contemporânea e da antiguidade, assim como identificar as diferenças entre servidão e escravidão. Mas para começarmos, vamos entender um pouco o que é a escravidão. Bem, a escravidão é um regime de trabalho no qual pessoas são forçadas a executar tarefas sem receber qualquer tipo de remuneração. Além disso, são privadas de sua liberdade, podendo ser vendidas ou trocadas como um objeto ou mercadoria. A escravidão moderna ela teve início a partir do século XV, por uma iniciativa portuguesa, com a exploração da costa africana e a colonização da América. Os portugueses eles foram os pioneiros nas grandes navegações e exploraram a costa africana em busca das Índias, e foi neste momento que tiveram contato com os africanos. Um instrumento fundamental que os europeus utilizaram foi o comércio triangular, que eu pude dar o exemplo África, América e Europa. Como que funcionava isso? Os portugueses saíram da Europa, passavam na África, compravam escravos, vendiam aqui na colônia, que hoje é o Brasil, pegavam, recolhiam os produtos que eram feitos aqui no Brasil e levavam para Portugal para poder vender. Então, Portugal enriqueceu-se com o tráfico negreiro. E a escravidão ela foi o alicerce da colonização do Novo Mundo e do capitalismo mercantilista. As características principais da escravidão moderna: fator racial. As pessoas eram escravizadas simplesmente por serem negras. Começou então a discriminação racial, mesmo que naquela época ainda não existia esse termo raça, essa diferença. A escravidão hereditária: os filhos dos escravos já nasciam como escravos. A escravidão se dava por toda a vida. Os escravos eles seriam escravos por toda a vida, mesmo quando se deu a carta de alforria, muitos nem chegavam a completar a idade para conquistar sua liberdade, visto que a expectativa de vida deles era muito baixa. Grande negócio. Portugal considerava o tráfico negreiro um grande negócio, visto a lucratividade e o retorno monetário que isso dava para a coroa portuguesa. Escravidão antiga. Sua origem está relacionada às guerras e às conquistas de território, sendo que os povos derrotados eram submetidos a trabalhos forçados. Os primórdios da escravidão vêm do Oriente Médio. E quais são as suas principais características? Prisões por conquista de território, como eu acabei de dizer. Uma cidade que perdia uma batalha, os habitantes que não morressem nas guerras eram escravizados. Os escravos por dívidas. As pessoas, naquela época medieval, eles tinham que pagar altos tributos para os reis, os senhores feudais. E as pessoas que não pagassem, elas viravam escravos por conta das dívidas. E era uma escravidão hereditária. Se o pai ou a mãe eram escravos, automaticamente os filhos se tornariam escravos. E a diferença daqui da escravidão antiga para a escravidão contemporânea é que era uma escravidão temporária. A escravidão contemporânea ela era uma escravidão permanente, como eu disse anteriormente. Servidão. Ela se caracteriza pela condição de dependência do servo em relação ao seu senhor e a troca de favores. Como que funciona isso? Os proprietários rurais eles cediam parte de suas terras, o feudo, para que os camponeses pudessem cultivar e morar ali também. Dessa forma ofereciam segurança para os camponeses, em troca cobravam impostos e parte dos seus cultivos, como se fosse um aluguel. Dessa forma, daí que surge esse termo, presos à terra, porque os camponeses eles acabavam passando o resto da sua vida ali, mesmo sendo pessoas livres, eles acabavam passando o resto das suas vidas ali no feudo, visto que ali eles tinham segurança, poderiam cultivar seus produtos, porém eles ficavam dependentes daquela terra. E quais eram as características principais? Troca de favores, como eu acabei de dizer, O senhor feudal, ele oferecia as terras, oferecia segurança em troca de impostos altíssimos muitas vezes, e os camponeses tinham que dar ainda parte do seu cultivo, como forma de pagamento. Eram pessoas livres
e poderiam também se tornar escravos. Por que isso? Porque, como disse no outro slide, naquela época as pessoas poderiam ser presas por conta de dívidas. Então, se aqui o camponês não pagasse as suas dívidas, não pagasse seus impostos, eles também poderiam se tornar escravos. Considerações finais. Pode-se concluir que houve diferença sim em relação à escravidão em diferentes épocas, mas com o mesmo intuito, o trabalho forçado. Já a servidão, ela se assemelha um pouco ao trabalho, porém não se compara ao regime que viviam os escravos. Essa então foi a nossa aula de hoje, espero que tenham entendido e gostado do conteúdo. Um forte abraço, até a próxima aula.